O assunto de hoje é violência contra a pessoa idosa. Eu tenho certeza que o que eu vou falar nesse vídeo vai te surpreender. Eu sou Vinícius Faria, sou médico psiquiatra e especialista em psiquiatria do idoso. A Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência do Idoso. Essa mesma organização fez uma pesquisa que mostrou que no mundo todo, 1 em cada 6 idosos sofre algum tipo de violência. E eu não estou falando aqui da violência urbana, seja de assaltos, de assassinatos, mas de um tipo de violência bem específico, que é aquele de maus tratos em relação à pessoa idosa. E uma coisa que vai te surpreender é que a maioria dos casos essa violência é feita por alguém próximo ao idoso, geralmente uma pessoa que está envolvida com os seus cuidados. A pessoa idosa é uma pessoa naturalmente mais vulnerável, e quanto maior o grau de dependência do idoso, mais em risco ele está para sofrer algum tipo de violência. Por exemplo, se o idoso é totalmente independente, ele tem um risco menor de sofrer algum tipo de violência do que aquele idoso que é totalmente dependente dos cuidados de alguém. E não pense você que quando a gente fala de violência contra o idoso, a gente está falando necessariamente de violência física, de agressão física. Pelo contrário, esse é um dos tipos menos comuns de violência contra o idoso. Eu vou contar para vocês quais são os mais comuns e como é que eles acontecem. O tipo mais comum de violência contra o idoso é a negligência ou o abandono. Ou seja, é uma violência por omissão, em que a pessoa que deveria cuidar daquele idoso deixa de fazer o que tinha que fazer. Então, justamente aqueles idosos mais vulneráveis, mais dependentes, são aqueles que vão sofrer esse tipo de violência. Isso pode acontecer em várias esferas do cuidado com o idoso, desde deixar de prestar assistência ou os cuidados para suas atividades básicas do dia a dia, ou algumas atividades mais complexas, como pegar um meio de transporte, por exemplo, até deixar de oferecer ou de dar acesso a meios que envolvam a saúde do idoso, como, por exemplo, dar um remédio, auxiliar na tomada de um remédio, da alimentação, ou mesmo de acesso aos serviços de saúde. O segundo tipo mais comum de violência contra o idoso é a violência psíquica. Se vocês têm me acompanhado, já devem ter visto que eu gravei um vídeo específico sobre isso. Isso acontece quando a pessoa próxima ao idoso, ou qualquer outra pessoa, usa de meios verbais ou de comportamentos para diminuir a autoestima do idoso, diminuir a sua autonomia, usando para isso então falas e comportamentos e atingindo de maneira significativa, muito dolorosa, o bem-estar desse idoso. O terceiro tipo de violência mais comum contra o idoso é a violência financeira, que pode acontecer também de diversas maneiras, mas a mais comum é se utilizar da fragilidade e da dependência do idoso para subtrair dele seus rendimentos ou suas posses que poderiam estar sendo usadas em seu benefício de sua saúde, mas que a pessoa se apropria dessa situação, se apropria desse dinheiro. E a quarta causa mais comum aí sim é a violência física, aquela em que há agressão propriamente dita, e que muitas das vezes acaba deixando marcas físicas ou sequelas e atacando diretamente a saúde do idoso. É importante lembrar e ressaltar que, independente da maneira de violência que é aplicada, ela sempre vai impactar no bem-estar e na saúde física e mental do idoso e, consequentemente, aqueles idosos que estão expostos à violência têm uma expectativa menor do que aqueles que não estão. É papel de todos nós, mas principalmente as equipes de saúde e também os familiares, cuidarem e zelarem para o bem-estar do idoso e tentar prevenir a violência contra essas pessoas. Então, um dado muito importante é que, às vezes, a violência cometida por uma pessoa que é do convívio do idoso, ela acontece por falta de informação. Então, todo tipo de informação que as pessoas que cuidam do idoso puder ter para melhorar a assistência, isso acaba deixando esse cuidador mais tranquilo, mais empoderado em relação aos problemas que ele enfrenta, e isso se traduz numa melhor qualidade de assistência. Importantíssimo também ter plena confiança na contratação de cuidadores que vão estar próximos ao seu familiar, ao idoso que precisa ser cuidado. E em caso de suspeita de abuso ou de violência contra qualquer tipo de idoso,
É importante saber que há legislação específica para isso, que está no Estatuto do Idoso, e conhecer os meios adequados para denunciar os maus tratos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos conversar aqui um pouquinho nos comentários. Quais são suas dúvidas? Quais são suas angústias? Perguntas para mim que eu vou te ajudar a responder. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você acha que também podem gostar. Um abraço e até a próxima!